E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sims e estou aqui para resolver com você mais uma questão de física de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, do seu PSS. Por que essa questão? Ela vai trabalhar MCU, Movimento Circular Uniforme. Entretanto, ela associa o MCU ao MHS, Movimento Harmônico Simples, e também exige que o candidato saiba como funciona as equações dimensionais. Então, para quem está estudando para vestibular, tá aí uma questão muito legal que ajuda a fazer uma revisão bem interessante da parte de mecânica. Combinado? Então, antes de eu começar a questão, não esqueça, já deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. Combinado assim? E se você achar interessante, né, a questão, deixe aqui no comentário o que você acha de cobrarem esse tipo de questão numa prova de processo seletivo seriado para jovens que têm ali na casa dos seus 16 anos. Mas lembrem-se, é uma questão que pode cair também no vestibular. Combinado assim? Acompanhem aí comigo na tela a questão. O texto diz o seguinte, ó. Em relação ao movimento circular uniforme, então bem amplo, tá ok? Lembrando lá que a UEPG tem essa característica de deixar a questão bem ampla, bem abrangente. Em relação ao movimento circular uniforme, assinale o que for correto. Primeira afirmativa, o que ele vai falar? O movimento circular uniforme é desprovido de aceleração. A equação dimensional da velocidade angular é dada por ômega igual a t elevado a menos 1. No movimento circular uniforme, o vetor velocidade é linear, é variável. E, finalmente, na 08, se o período do MCU é igual a 2 minutos, então a frequência do movimento é 0,5 Hz. Como que nós resolvemos a questão? Então acompanhem comigo ali na próxima tela, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar uma por uma primeiro. O movimento circular uniforme é desprovido de aceleração? Bom, pense assim, ó. Primeiro de tudo, o MCU é um tipo dos MU, movimentos uniformes. Mas quem seriam os movimentos uniformes? É chamado de movimento uniforme o MRU, quando ele é retilíneo, e o MCU, quando ele é circular. Então vamos lá. Eu tenho os movimentos uniformes, e eles são dois tipos, o circular e o retilíneo. O que cada um deles tem em comum? Todos eles obedecem, tanto o circular quanto o retilíneo, então os movimentos uniformes, obedecem à primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Tá? Logo, todos eles obedecem, são uma aplicação do princípio da inércia, a primeira lei de Newton, e como tal possuem dois tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta. Acontece que no MCU a aceleração tangencial ela é nula, assim como no movimento retilíneo uniforme. Então olha lá, o MRU tem duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. Acontece que quando ele é retilíneo, a centrípeta é nula, porque ele não varia a velocidade, e a tangencial também é nula. Ó, tangencial e centrípeta nulas no MRU. Já no movimento circular uniforme, a tangencial é nula, mas a centrípeta é diferente de zero, é não nula. Então, quando o texto fala ali, olha, ele é desprovido de aceleração. Não, tem aceleração. Cuidado, todo movimento uniforme, tanto o retilíneo quanto o circular, possuem a aceleração. O problema é que a tangencial deles é nula. E ser zero não significa que não exista. Cuidado com esse detalhe. A aceleração zero não significa que a aceleração não exista. Ela existe, só é nula. Portanto, a afirmativa 1 é falsa. Por quê? Porque ele está falando ali em cima que ele é desprovido. E ele não é desprovido, ele tem aceleração. Inclusive, ele tem as duas acelerações. Uma delas, inclusive, é diferente de zero.
Entendido até aqui? Bom, vamos continuar. Próxima afirmativa. A equação dimensional da velocidade angular é dada por ômega igual a t menos 1. Puxa vida, o que é uma equação dimensional? A equação dimensional é qualquer equação que pode ser escrita na forma de, acompanha aí na tua tela, ó, g igual a L elevado a x, m elevado a y, t elevado a z. Nossa, o que é o L? É a grandeza comprimento, m é a grandeza massa e t é a grandeza tempo. Veja, a grandeza dimensional ela trabalha com a grandeza. É diferente da fórmula matemática. Por quê? Porque a fórmula matemática ela vai trabalhar com a representação matemática do evento. Já a equação dimensional vai trabalhar com a representação da dimensão. Ou seja, a grandeza envolvida e quantas vezes ela foi medida. Por isso o x, o y e o z. Os expoentes das grandezas indicam quantas medições foram feitas dentro daquela grandeza. A fórmula matemática para velocidade angular é ômega igual ΔΦ, que é a variação angular, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, observem, ali eu estou falando, olha, variou o ângulo e variou o intervalo de tempo. Mas, quando você fala disso, como que é medido o ângulo em física, em radianos? Cuidado, Sistema Internacional de Unidades, ângulo não é medido em grau, ângulo é medido em radiano. E como que é medido o tempo? Em segundos. Quando você vai para a equação dimensional deles, o que muda? Então vamos lá, ó. Dimensionalmente, o ângulo é um valor numérico. Se ele é um valor numérico, ele não possui grandeza, ele não tem unidade de medida. Aliás, a grandeza ele não tem a unidade de medida dele. Por quê? Porque ele é adimensional. Então, toda vez que aparece um número, uma grandeza que é, na verdade, um número, em análise dimensional, ela vai valer 1. Por isso, olha lá como que fica. Então, como que eu escrevo dimensionalmente? Eu pego aqui, acompanhe meu cursor, ó, eu pego aqui o ômega, vou até colocar ele circulado aqui, ó. Eu pego aqui esse ômega, coloco ele entre colchetes aqui, ó, para representar que eu estou trabalhando com a grandeza dimensional. O ângulo, que é esse carinha aqui de cima, o ΔΦ, ele é adimensional, e se ele é adimensional, ele vai ficar representado pelo número 1. O intervalo de tempo, ΔT, ele é representado pela grandeza tempo, e a grandeza tempo é a letra Tzão. Portanto, vai ficar aqui, ó, dimensionalmente, então como que eu leio aqui? A equação igualdade dimensional da velocidade angular é 1 sobre o tempo. Mas o que significa 1 sobre tempo? Se aqui embaixo está elevado a mais 1, passa para cima t menos 1. Eu não preciso, olha como que eu leio aqui, para poder calcular a velocidade angular, eu não preciso da grandeza comprimento, então ela cai fora, ó, não tem a letra L. Eu não preciso da massa, ela cai fora, não tem a letra M. E eu preciso apenas do intervalo de tempo, por isso que é t, mas é o inverso do tempo. Consequentemente, você pode perceber ali que aquilo que eu estou representando, ele fica exatamente igual ao que foi dado. Afirmativa 2 verdadeira. Cara, tranquilo? Revisou ali a análise dimensional. Vamos para a próxima afirmativa, 04. No MCU, o vetor velocidade linear é variável. Aqui um cuidado. O MCU está conectado com o MHS. Toda vez que eu falo de MCU, eu tenho que lembrar junto do MHS. E no MHS, eu tenho isso que você está vendo aqui, ó. Então, eu quero que você preste atenção nesse GIF, tá? Vou tentar explicar ele aqui para você. Tá vendo aqui essa bolinha vermelha que está dando a volta? A flechinha da bolinha vermelha é a velocidade tangencial. Observe que tangencialmente a velocidade ela é constante, a bolinha vermelha está na mesma velocidade tangencial o tempo todo. O tempo todo a direção dela é radial, é perpendicular ao raio.
Pode ver lá, ó, o tempo todo ela é perpendicular ao raio e o tempo todo ela é anti-horária. Então a velocidade tangencial, que é a bolinha vermelha, ela tem valor numérico constante, ela tem direção constante, ela tem sentido constante. Portanto, a velocidade tangencial no MCU é constante. Mas o que é a velocidade linear? É a projeção do movimento dessa bolinha na linha horizontal. Então, esse movimento que você está vendo aqui, ó, do azul indo para frente e para trás, para frente e para trás, esse bloquinho azul é a velocidade tangencial, perdão, é a velocidade linear. E essa velocidade linear, ela tem aqui no ponto A de amplitude e no ponto A de menos amplitude, ela para, ó, veja lá, ó, para e volta, para e volta. Portanto, se no movimento do bloquinho azul ele está indo e voltando e ele para, se ele para e depois se movimenta, significa que ele tem velocidade variável. Percebe? Então, o valor numérico da velocidade linear é variável, porque tem hora que é zero e tem hora que é diferente de zero. Outro detalhe, num momento o sentido dele é para a direita, no outro momento o sentido dele é para a esquerda, então ele varia o sentido. O que ele não varia? A direção. Mas ele é variável no valor numérico, ele é variável no sentido. Então, o vetor velocidade, ó, tá escrito aqui em cima, ó, o vetor velocidade linear, ele é variável? Sim, ele é variável. O vetor velocidade tangencial é variável? Não. Cuidado, né? Eu só consigo visualizar isso que está acontecendo ali se você lembrar do MHS, ok? Então, essa afirmativa é verdadeira. Vamos para a última. A última afirmativa fala assim, ó, se o período de MCU é igual a 2 minutos, a frequência do movimento 0,5 Hz. O que é frequência? É o inverso do período. Tá lá, ó, F igual a 1 sobre T. Como que você lê 1 sobre T? Inverso D. Então, ali é inverso do período, só tem um problema. No MCU, o valor da letra Tzão tem que ser em segundos. Ora, se o tempo é de 2 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, então o período desse movimento é de 120 segundos, não de 2 minutos. E na fórmula vai ficar 1 dividido por 120, e 1 dividido por 120 é igual a 0,0083 aproximadamente, porque dá uma dízima. Ora, o texto falou para você que era 0,5, está dando 0,083, então a afirmativa é falsa. Acabou. Tranquilo? Curtiu essa nossa revisão ali de movimento circular uniforme, equação dimensional e MHS? Espero que você tenha gostado da questão. Comente aqui embaixo o que você achou da questão. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com amigos teus aí que queiram estudar ou estejam estudando para fazer provas de vestibular. Muito importante isso. E não esqueça, já deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque no sininho de notificações. Combinados assim? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, galera!